poder amado de Deus. No Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Marcos. Uma história muito conhecida. Eu já tive a oportunidade de falar algumas vezes dessa mensagem. E hoje eu estava em casa conversando com o Senhor para que Ele nos desse uma palavra, para que a gente pudesse compartilhar com a igreja nessa noite. Hoje é noite de Santa Ceia. Se você puder ficar em pé em reverência à palavra do Senhor, agradeceria. É uma história muito conhecida. É uma história que se confunde com outras histórias da palavra de Deus. Gosto muito dessa história. Acho essa história é uma história ímpar. Que Jesus, Ele não só trabalha com multidões, mas também Jesus trabalha no individual. E essa história vai nos trazer nessa noite uma reflexão. E eu quero dizer para você nessa noite que você não está abandonado. Deus está vendo tudo em sua vida. Capítulo 5. Primeiro vamos para o capítulo 4. Versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. E eles, deixando o quê? Opa, vamos lá melhorar. E eles, deixando o quê? O levaram consigo, assim como estava no barco, havia com ele outros barquinhos. Versículo 38. Desculpa, o 37 diz assim: levantou-se um grande temporal de vento e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E eles estavam na popa dormindo, e sobre uma almofada despertaram, dizendo: mestre, não se tem dar que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquietai-vos. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Seguindo no capítulo 5, agora capítulo 5. Capítulo 5. A partir do primeiro diz assim: e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, saiu logo ao seu encontro do sepulcro o homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda as cadeias o podiam prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E disse: e quando, o 6 agora, e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus,
Deus Altíssimo. Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque dizia: sai deste homem, espírito mudo. E perguntou-lhe qual é o seu nome. E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. O 19 agora. E roubava-lhe muito. E Jesus, porém, desculpa, 18. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar mais uma vez, quão grandes coisas Jesus fizera, e todos se maravilharam. Senta, por favor. Dá uma glória a Deus aí. Sabe o que eu acho interessante nessa história? Toda vez que eu leio essa história, eu me identifico muito comigo. Há coisas que na nossa vida, quando a gente está lendo a Bíblia, a gente começa a nos encontrar dentro daquela história. Percebemos que temos alguma coisa em comum, não dentro do contexto, não dentro dessa época naturalmente, mas dentro daquilo que a Bíblia vai falando com você através da palavra, e você começa a lembrar algumas coisas da sua vida. Quem nunca aqui passou por dificuldades, por tribulações, quem nunca teve dúvidas, quem nunca teve medo, nunca teve tremor em algumas situações, a ponto de achar que iria morrer. Mas essa história, ela nos ensina como Jesus, ele nos ama. O amor dele é tão grande, tão perfeito, aleluia, que ele não se importa estar com as multidões. Ele vai a uma pessoa. Foi assim com a mulher samaritana, foi assim com esse gadareno, esse endemoniado, e assim com outras histórias que Jesus tratou pessoalmente a pessoa. Sabe por quê? Você sabe por que eu entendo e aprendo com isso, na verdade? Que Jesus, ele não está preocupado com a multidão. aleluia, Porque ele sabe, ele conhece exatamente o que você está passando agora, o que você está sentindo, e ele sabe agir na hora certa. Os irmãos conhecem a minha história aqui. Sempre falo que, da minha história. 17 cirurgias, 11 anos de hemodiálise. Eu me sentia assim nessa época, muitas vezes, como esse homem que estava endemoniado. Não que eu estivesse endemoniado, mas a minha situação de opróbrio, de estar só, de estar isolado, de não ter muita expectativa, isso me reflete justamente a ver a vida desse homem como se encontrava. Porque esse homem ele tinha demônios, 6.000 demônios estavam sobre esse homem, que era uma legião de demônios, que era similar a uma legião de soldados romanos da época. É muita coisa. Mas o interessante, que eu costumo sempre fazer essa analogia, é que aqui tem dois tipos de tempestade: a
a tempestade natural, a tempestade real, comum, que a natureza se levantou ali naquele momento, e a tempestade da alma. Entre as duas tempestades, a da alma, ela é a pior que tem. Porque quando você está diante de uma tempestade natural, você tem como se abrigar, você tem como se estar no lugar em segurança. Mas quando você está com a tempestade na alma, essa difícil você acalmar, de você ter sossego, de você ter paz, de você colocar a sua cabeça no travesseiro e sentir paz. Eu já falei para vocês aqui, quem melhor conhece vocês aqui na terra é o seu travesseiro. Porque é nele que você coloca a sua cabeça e fica ali, muitas vezes noites e mais noites acordada, o sono não vem, você fica inquieto, vai para lá, vai para cá, e aí você muitas vezes se levanta, vai tomar remédio, porque você não consegue dormir, porque você está vivendo uma tempestade na alma. Aleluia, Senhor. E essa é difícil de acalmar, de se proteger. A história é tão linda que Jesus sabia o que estava acontecendo. Jesus disse, vamos para o outro lado. Parecia, meu pastor, uma coisa assim meio sem conexão. Uma coisa que talvez aquela hora do dia as pessoas dizem, mas o que ele vai fazer lá do outro lado? Parecia que não tinha nenhuma conexão. Jesus não tinha nenhum projeto sobre isso. Mas tem uma coisa. Jesus, ele nunca faz nada que não tenha um objetivo. Mesmo que a gente não entenda o que nós estamos passando naquele momento, mas pode ter certeza que existe um objetivo, existe uma meta, existe um aprendizado, existe para que você vai precisar ter uma transformação, algo que lhe espera na sua vida melhor para amadurecer, para crescer. Aleluia. Oh, aleluia. Glória, Senhor. Aleluia. E Jesus, muito tranquilo, vamos lá para o outro lado. Vamos. E os discípulos. Mas ele tinha convicção, certeza do que estava fazendo. A ponto que para ele era muito comum essas coisas. Eu gosto desse texto porque ele diz assim, como ele é rico em detalhe, que ele diz assim, e Jesus dormia sobre a almofada. É o único texto que diz, porque você tem ele em Mateus, Marcos e Lucas. Mas eu gosto mais desse Marcos por causa desse detalhe, porque ele diz assim, Jesus dormia sobre a almofada. Aleluia. Parece alguém preocupado com alguma coisa. Sabe por quê? Porque dentro daquele barco estava o Deus da vida, o Deus da morte, o Deus que tudo sujeita à sua palavra, à sua presença, o Deus que tudo está em suas mãos. Aleluia. Ali,
dormia. Levantou a tempestade. Jesus sabia. É interessante que, segundo os historiadores, ele diz que o barco andou mais ou menos uns 17 quilômetros. E nessa região específica, é muito comum ter tempestades. Jesus. Os discípulos apavorados, talvez eu estivesse lá no barco, tivesse a mesma coisa, não sei. Talvez não tenhamos ainda a compreensão de quem estava no barco. Ficamos desesperados, porque muitas vezes a gente age como os discípulos. Quando chegam as tempestades, as lutas, as dificuldades, a gente fica desesperado. A ponto de muitas vezes nós reclamarmos a Deus do que nós estamos passando. Eu estava lendo hoje o capítulo 25, 26 de Jó, o livro de Jó. E Jó passava diante daquele sofrimento terrível, coisas terríveis. E ele estava acompanhado de 3 amigos. Estavam tentando encontrar lógica, acusando até Jó de pecado. O que me chamou a atenção nesse capítulo, eu até marquei, é que Jó, ele diz assim: em momento nenhum vou blasfemar contra o meu Deus. Em momento nenhum. Jó vivia todo aquele opróbrio, todo aquele sofrimento. As pessoas não queriam chegar perto dele porque ele fedia. O melhor amigo de Jó tornou-se um caco de telha para poder se coçar. A pele dele era pele podre. Não tinha nada em Jó que não tivesse contaminado. E ele assim mesmo disse: eu jamais vou te encontro, vou blasfemar contra o meu Deus. Glória a Deus. Agora tem uma coisa, irmãos. Muitas pessoas hoje estão passando prova, não porque elas são prova vindo da parte de Deus ou do inimigo, porque muitas provas que muitas pessoas têm passado, essas provas ela mesma tem causado na sua vida. Porque muitas vezes não se posiciona da maneira certa, muitas vezes fala o que não deve falar, age de como não deve agir e traz prova para a sua vida. Mas Jesus, ele está no barco, dormindo sobre a almofada, sobre um travesseiro. E os discípulos ficam desesperados, vão lá, acordam o mestre e faz 5 perguntas. 5 perguntas. Ele diz: mestre, não te dá que pereçamos? Você acha que Jesus dentro do barco, o barco iria afundar? Jamais. Jamais. Aleluia. Glória a Deus. Quando Jesus está na sua vida, na minha vida, na vida de qualquer um que está aqui, que está no seu barco, Ele está com você. E não importa, aleluia,
a tempestade que você esteja passando, seja problema de marido, de filho, de família, saiba de uma coisa, vai ser resolvido, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia. Aleluia. A segunda pergunta: por que estáis tão temerosos? Terceira: por que não tens fé? E a última: mas quem é isso? É até o vento e o mar. Aleluia. Glória a Deus. Quem é esse? Quem é esse? Aleluia. Quem é esse para mim? Quem é esse para você? Que chega, calma-te, Aleluia. aquieta-te. Quem é esse? Ele é o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Mas Jesus pega, larga a multidão, enfrenta 17 quilômetros de barco, enfrenta uma tempestade, aí chega do outro lado. Primeira coisa que Jesus encontra é quem? O endemoniado que veio ao encontro dele. Endemoniado que veio ao encontro dele. Mas sabe de uma coisa? Jesus fez tudo isso por causa de uma vida. Eu não estou vendo nada aleluia, não. Vocês não estão entendendo o mistério aqui. Jesus fez tudo isso por causa de uma vida. Veja como é importante uma alma para Deus. Como é importante uma alma para Deus. Que coisa linda. E aí, quando ele se encontra com aquele demônio ali, aí o demônio vem, se joga nos pés de Jesus, aquela legião de 6.000 demônios, fica ali, entra em diálogo com Jesus, Jesus manda ele sair, ele vai para uma manada de porcos, os porcos caem todos no precipício, as pessoas da cidade ficam agitadas, ficam com medo, porque aconteceu algo muito diferente, e manda Jesus embora. Manda Jesus embora. Eles não sabiam que era Jesus. E tem muitos crentes hoje mandando Jesus embora da sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mandando Jesus embora. Quando você não procura andar dignamente como um cristão em tudo que você faz na sua vida, você está mandando Jesus embora. Aleluia. Porque sabe o que é que eu aprendo aqui, irmãos, com toda essa história, com toda essa dinâmica, é que Jesus, ele nos ensina em tudo que ele fez aqui nos seus 3 anos de ministério. Ele nos ensina, porque tudo tem um propósito da parte de Deus. E aí, quando ele entra no barco,
Aí o endemoniado vem e diz assim para Jesus: deixa eu te seguir, eu quero te seguir. Aí Jesus: não. Sabe o que Jesus fez? Transformou aquele homem no maior evangelista da sua época. Porque a região de Decápolis era uma região de 10 cidades, sob o domínio romano. E olha, uma coisa interessante, não tinha ainda chegado a palavra de Deus nessa região. Eram 10 cidades. E ainda não tinham chegado na região. Jesus, na sua visão, no seu entendimento, foi lá, libertou este homem e transformou este homem no maior evangelista. O primeiro evangelista do Novo Testamento foi este homem. Aleluia. E aonde a gente vê isso? Mateus, vamos lá para Mateus, por favor, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Quando Jesus estava começando o seu ministério, naturalmente a Bíblia, irmãos, nós temos que entender que ela não está de ordem cronológica, ela não está, a Bíblia aqui. As histórias, os fatos aqui não estão sendo contados de forma cronologicamente pelo tempo. Essa Bíblia não existe uma Bíblia que você lê, que já existem várias Bíblias, que você lê a Bíblia e lê ela de forma cronológica, ou seja, os fatos seguindo a sua linha de tempo. Aqui não, aqui você vai encontrar uma história que está aqui atrás, a outra está lá na frente, um conta de um tempo e o outro conta no outro tempo, mas o importante é que a palavra de Deus, ela sempre se encaixa, ela sempre se completa e não fica fora, não deixa dúvida, porque tudo incide, irmãos, para o mesmo ponto, de Gênesis a Apocalipse, não importa. Aleluia. Não importa. Mateus capítulo 4, versículo 24 a 25. Aleluia. Todos encontraram, irmãos? E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormento. Os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galiléia, de onde agora? Que região veio? De onde está vindo essa multidão? Vamos repetir de novo. De onde está vindo essa multidão? Quem pregou em Decápolis? O endemoniado de Gadareno. Ele ganhou uma multidão. Aleluia. De Jerusalém, da Judéia e além do Jordão. Tem uma coisa que a gente aprende nessa história. Só basta uma semente para cair na terra e gerar vida. Mas a semente tem que morrer para poder gerar vida. Você nunca viu uma planta que primeiro a semente não morresse para que ela não pudesse ter vida. E nós precisamos morrer para que a vida
vida que é pregada nesse evangelho possa ser gerada. E que a gente possa produzir frutos e mais frutos. Não. Fique aí. Vá lá falar com seus parentes o que Deus fez em sua vida. Glória a Deus. Jesus voltou. A semente gerou Aleluia. e multiplicou. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Que não se trata de multidão. Vocês estão entendendo que muitas vezes só basta uma vida que ela tenha disposição, vontade de fazer aquilo que Deus tem chamado na sua obra. Aleluia, Senhor. Glória. Uma vida. Veio uma multidão. Resumindo a história, Jesus deixou a multidão, atravessou 17 quilômetros de barco, enfrentou uma tempestade, expulsou uma legião de demônios, libertou uma vida e transformou em um missionário. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Que a gente possa ter cada vez disposição, vontade. Porque para aquela vida ali, não tinha valor. As pessoas tinham medo dele. Morava em sepulcros, em cavernas, andava nu, fedorento, meus dentes escovados. Isso aqui é para minha boca. As pessoas, quando via ele, mudavam de caminho. Mas não deu encontro com ele. Aí Jesus pegou aquele que ninguém dava valor, nada.